Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana. O capítulo escolhido é o 14, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o tópico, desigualdade das riquezas, tópico 8. Nós temos aqui falado algumas vezes da condição específica de Kardec de compreender a economia da sua época e fazer uma ponte com os exemplos e os ensinamentos de Jesus na Palestina. Então, na época de Kardec, nós sabemos que ele vivia ainda o rescaldo da Revolução Francesa, onde se alternava a república com a monarquia e, a conta disso, muita guerra civil, muitas discussões, muitas intrigas, um país completamente dividido. Lembra muito o Brasil da nossa época, mas com uma instância mais feroz da guerra civil acontecendo. E Kardec se manteve relativamente distante disso, porque o objetivo dele, durante 50 anos, foi a educação. Ele era um pedagogo, era um cientista, um pesquisador. Então ele não se envolveu nisso. Ele era de uma família de classe média, o pai era um magistrado, portanto ele não era da nobreza, mas ele também não era da burguesia, né? E ele, tendo uma escola, um liceu que ele fundou em Paris, ele tinha o acesso, digamos assim, aos filhos da nobreza. Ele transitava nos meios da elite de Paris, tinha alguns amigos muito ricos, pessoas famosas, como Victor Hugo, por exemplo, né? Mas ele em si era uma pessoa muito reservada e que não se envolvia em questões propensas à política e à economia. No entanto, ele próprio tinha que sobreviver e isso fazia dele alguém atento a essas condições específicas. Ele percebia que na França, em geral, havia muita desigualdade social. Esse foi justamente o principal motivo da Revolução Francesa, em 1789, nós estamos em 1850, aproximadamente. E Kardec percebe muito dessa miséria nas ruas de Paris. Victor Hugo escreve sobre isso constantemente, várias outras pessoas chamam atenção para isso, Voltaire e etc. Vários outros personagens da França chamam atenção para as desigualdades, para os abusos da monarquia, para os abusos da nobreza, a indiferença diante da população mais necessitada, mas ele não se envolve necessariamente com isso. E naquele tempo, então, havia 3 linhas específicas de governança, vamos dizer assim. Uma mais antiga, que era o regime do rei, com absolutismo, onde o dinheiro se concentra na mão da monarquia, da nobreza, e a população é obrigada a dividir as migalhas, trabalhar para sustentar a monarquia e a nobreza, e ao mesmo tempo regalar ali pelo que lhes resta. E por conta disso, muitas pessoas vivem na miséria. A segunda proposta era a república, com um argumento burguês que hoje a gente chama de capitalismo, e eles chamavam de liberalismo, né? Era uma ideia onde não haveria mais o rei, o governo seria democrático e a distribuição de riquezas seguiria algum critério de meritocracia. Então surge o conceito de propriedade para se ter posses não por concessão do rei, mas posses porque se pode comprar a propriedade, e a relação de trabalho relativamente equilibrada. É claro que não deu certo, a gente vê hoje as consequências do liberalismo, né, do capitalismo, continua a miséria nas ruas, continua a desigualdade. Infelizmente, trocou-se o personagem do rei e da nobreza por empresários, banqueiros, grandes artistas, pessoas que conseguem se colocar numa condição social mais satisfatória, mas prejudicial ao critério de igualdade. Quer dizer, há um distanciamento muito grande ainda na sociedade. E o outro modelo era o extremo, que era o comunismo-socialismo, pregado ali por Marx, Engels e etc. Né? Havia muitas pessoas que defendiam a ideia do comunismo,
que a princípio o discurso era muito enganador, porque pretendia unificar as classes sociais num critério de igualdade. O que a gente viu depois é que isso não funcionou e não funciona até hoje. Então, esses três modelos, o comunismo, o capitalismo e o modelo absolutista da realeza, nenhum dos três atende aos princípios evangélicos. E Kardec se dá conta disso. Mas não cabia a ele, e nem ao Espiritismo, pela espiritualidade, dizer a solução econômica que nós, como cidadãos, devemos encontrar. Então ele recebe a orientação de se manter alheio, distante dessa argumentação e sustentar as bases do Evangelho quando tratar de questões econômicas, sempre a partir do exemplo de Jesus. Jesus não veio estabelecer uma fórmula de governança social. Ele veio dar o exemplo individual, criando assim a perspectiva coletiva desses que são seus seguidores, que são capazes de viver a partir da partilha. Então, quais são os fundamentos de Jesus que Kardec resgata? Bom, primeiro, a lei de causa e efeito, representada na reencarnação, não como uma punição, mas como uma lição de aprendizado, ora pelo amor, ora pela dor, quando o espírito não aprende de uma forma reiterada, então ele passa pelo sofrimento para poder ter esse aprendizado. Então isso demonstra que as pessoas que vêm passando necessidades carregam consigo numa vida anterior o prejuízo de terem sido muito ricos e terem desmandado da sua riqueza, terem sido muito egoístas, avarentos, orgulhosos, etc., e não terem compartilhado aquilo que tinham. Então voltam do modo invertido para partilhar da miséria, da pobreza, e assim tocar o seu coração pela compaixão, pela empatia, esperando que numa próxima encarnação venham mais mansos, mais equilibrados. Infelizmente, nós já temos aí 20 séculos, 2000 anos, e apesar dessa alternância entre nobreza e pobreza, as desigualdades sociais ainda prevalecem em inúmeros países. Basta visitar os países mais desenvolvidos, e a gente achando que lá talvez essa desigualdade fosse menor, mas sempre que a temperatura está amena, primavera, verão, as pessoas em condições de miséria aparecem pelas ruas. Elas desaparecem dali na neve, porque ou elas não sobrevivem, ou elas são levadas para um albergue, ou até migram para um outro lugar para poderem sobreviver. Mas durante o período com a temperatura mais amena, elas estão escancaradas pelas ruas das principais cidades de toda a Europa e da América do Norte também. E nos Estados Unidos ainda há uma circunstância dessas pessoas às vezes, morarem em trailers, né? Eles não conseguem comprar casa, muitos moram em carro. Eu tive a infelicidade de ver vários motoristas de Uber que a gente entrava no carro e era evidente que ali era a casa deles, pelo cheiro, pelas coisas, né, por uma mala acumulada no canto, restos de comida e etc. Quer dizer, eles não têm, o que eles ganham não é suficiente para eles se sustentarem. Então eles moram no carro, estacionam na porta das grandes drogarias, supermercados, etc., que tem estacionamentos não pagos, e vivem ali. Isso é muito, muito comum. Na Europa é mais comum a gente ver barracas de acampamento, essas pessoas debaixo de viadutos, etc., e por aí afora. Sem contar aqueles que são os refugiados, né, que saem desesperadamente dos seus países em guerra e buscam ali algum suporte. Esses vivem em campos de refugiado que estão longe das grandes cidades, cercados, né? Tem uma cerca muito grande, e ali vivem com algum auxílio de uma forma também muito simples, muito, muito miserável. Então, com toda a tecnologia que nós temos, falando de inteligência artificial, construindo foguetes capazes de alcançar distâncias nunca imaginadas, né? Para a Lua, e agora pensando em ir para Marte, dominando asteroides, com essa tecnologia que nós temos de guerras, drones e etc., com tudo isso, a miséria prevalece. Então, quais são essas premissas de Jesus? Falei, a primeira
que é o critério da reencarnação pela lei de causa e efeito. O segundo critério é o despertamento moral, ou seja, a gente se deixar tocar pela fraternidade, onde Jesus nos diz: amai ao próximo como a si mesmo. Então aqui, o amar ao próximo a si mesmo é não aceitar que a gente possa ter um padrão de vida muito diferente daqueles que necessitam. Então nós temos que ter o olhar que o bom samaritano teve na parábola dele. Ser capaz de parar até mesmo, desviar do seu roteiro, do seu caminho, acolher um estrangeiro, que ele era da Samaria, não era judeu, não era da Judeia. Ele desce do seu transporte, da sua carruagem, recolhe aquele judeu que estava todo machucado, leva para uma hospedaria, paga o tratamento e depois lhe dá volta para poder acertar. Quer dizer, ele tem recursos, ok, mas nem tanto quanto talvez tinham aqueles outros do templo de Jerusalém, levitas, sacerdotes, fariseus, que poderiam ter feito mais por aquele rapaz, né? Mas não fizeram. Então Jesus nos pede para desviar do caminho, para parar as coisas que nós estamos fazendo e olhar definitivamente para as pessoas que são mais necessitadas, né? Não temos condição de socorrer a todos, não temos condição de levar para nossa casa, mas é curioso que no exemplo de Jesus, o samaritano não leva aquela pessoa que estava ali toda machucada para a casa dele. Jesus tem o cuidado de dar esse exemplo de uma forma correta. Ele leva no que seria hoje uma emergência hospitalar, né? A hospedaria era o melhor que tinha ali para cuidados desse tipo. Então ele leva isso para um atendimento ali do hospital e ajuda de uma maneira que financeiramente fosse possível acontecer o tratamento, já que não tinha plano de saúde, não tinha SUS, etc. Então essa era a maneira que se podia fazer de socorro. Jesus tem esse cuidado, né? Ele não está dizendo assim: olha, peguem todos os moribundos da rua e levem para a sua casa. Não é isso que ele está dizendo, né? Ele nos pede que a gente fique atento e auxilie da melhor maneira possível. Jesus também não tem uma campanha coordenada de distribuir alimentos, cesta básica, como muitas pessoas pensam, né? O trabalho de Jesus é saciar principalmente a fome, a sede espiritual. Porque através do despertamento espiritual, essas pessoas conseguiriam deixar de ser também miseráveis. É uma coisa que nós estávamos conversando um pouco antes aqui da nossa reunião começar, né? Porque a grande questão da miséria na rua é que muitas vezes a população em situação de rua não quer sair da rua, ela se acomoda com aquela condição. A vida dela é tão desgraçada que ela não vê, ela não vislumbra a possibilidade de sair. Ela não acha que tem a menor chance de reconciliar com a família ou de restabelecer um trabalho regular, de buscar uma condição de vida melhor, né? O programa do governo distribuindo o Bolsa Família ajuda, de certa forma, aqueles que querem, de fato, se reorganizar. Não é um valor muito grande, mas ajuda, por exemplo, a pagar um aluguel, comprar um alimento, etc. Mas o que a gente percebe é que muitas pessoas em situação de rua até desperdiçam essa receita que eles têm do governo, ou às vezes nem correm atrás. Quantas vezes a gente tem que ir lá incitar a pessoa: não, vai lá, pede um LOAS, entra com pedido de Bolsa Família, porque a pessoa está tão alienada naquela condição de rua que ela não corre atrás. É claro que eu estou falando aqui dessa situação mais desgraçada e mais visível da sociedade, mas ainda existe uma outra pior do que essa, que é aquela condição das pessoas que são adictas, são viciadas em drogas, são viciadas em álcool, né? Estão prostituídas na rua por conta disso. E quando a gente pensa na questão da adicção, a gente imagina que é só o efeito do vício, mas não é. Você tem todo o entorno do vício que faz com que essa pessoa se submeta a um local de vida completamente desumano. Há muita sujeira, há muita falta de cuidados sanitários, há muita doença decorrente disso, por conta dessa sujeira, por misturar seringas, compartilhar ali a
aqueles apetrechos todos de droga e bebida, etc. Há muita AIDS, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis também, porque em conta disso há muita prostituição e etc. Então veja, Jesus até ele se depara com algumas situações dessa, mas qual é a proposta de Jesus? É sempre de fazer um convite às pessoas para que elas externalizem a vontade de serem curadas. Então ele sempre pergunta: o que você quer? Você quer que eu te perdoe? Você quer que eu te cure? E a resposta dele direta é: pegue a sua cama, levanta-te e anda. Vocês percebem essa dinâmica individual da pessoa ter que reagir àquela condição? Por quê? Porque Jesus percebe naquele miserável as encarnações pretéritas, os karmas que ele carrega e a condição psíquica desequilibrada de ele se colocar nesse vitimismo e dele também se conformar para não reagir a essa condição. Então, ele fala: olha, o que ele oferece como a maior caridade, a caridade espiritual, é o esclarecimento e a vontade para que aquela pessoa se cure. Quando ela abre o campo da cura, então ele promove a cura a partir dessa vontade. Isso vale para esses miseráveis e vale para nós todos. Porque nós podemos não estar tão miseráveis assim, mas acumulamos doenças, acumulamos situações de desgraças que são regradas no nosso entorno a partir das circunstâncias negativas que nós trazemos, de culpas, remorsos e vitimização e uma série de outras coisas. É claro que eu falo assim, parece que eu não estou tendo empatia com as pessoas de dizer que a gente precisa ainda assim cuidar delas. Eu quero reforçar: claro que a gente precisa cuidar delas. Claro que a gente precisa cuidar dos mais necessitados, como fez o bom samaritano. O que eu quero dizer é que a cura essencial é a cura do espírito. O trabalho de Jesus essencial era pela fraternidade na cura do espírito. É desenvolver nas pessoas a vontade de reagir a essa entrega do sofrimento. E olhar para esses aflitos e dizer: olha, caminhem, continuem, sigam, não desistam. Porque vocês estão na condição que permite hoje que vocês tenham uma empatia e solidariedade. Porque aqueles que estão lá nos grandes palácios nem se lembram da solidariedade. Eles têm um monte de asseclas que ficam servindo eles, tem tudo em abundância, então eles não estão vendo o sofrimento do mundo. Então eles não se ligam à solidariedade. Para que a gente possa se ligar à solidariedade, a gente tem que estar na rua, a gente tem que ver as diferenças. E é o que acontece hoje na economia. Então, voltando para o aspecto econômico, né? A nobreza se cercava em Versalhes, em Paris, por exemplo, né? Então eles se cercavam em grandes palácios, no Louvre, Versalhes, ou nos seus próprios palácios. Eles não viam a miséria. A miséria que eles viam era a condição vil que eles mantinham seus servos, seus empregados. Mas pelo menos esses tinham comida. Agora, nas ruas das grandes cidades, nos campos, a miséria corria solta. E eles não viam. Eles não viam. Até uma piada maldosa que se conta de Maria Antonieta, que disseram para ela que o povo estava passando fome porque não tinha pão, e ela diz: olha, não tem pão, come brioche, né? Como se isso fosse uma opção de assim, olha, um cozinheiro lá no palácio dela disse: olha, não consegui fazer aqui o pão, tem o brioche do lado. Para ela nunca faltou nada, né? Uma menina que nasceu em Viena, na família Habsburgo, vai para a França, chega acolhida na época do Rei Sol, e depois se casa com um garoto que nunca também tinha a menor ideia do que estava acontecendo com a vida, o menor total despreparo para ser rei, e os dois ingênuos, né, ainda adolescentes, jovenzinhos, tendo que lidar com essa situação da fome, da discrepância social que eles herdaram ali. Então, esse despreparo por quê? Porque estão encarcerados num palácio muito abundante, muito rico, e não vão ver nada. Então, se a gente passeia hoje pela Europa, pelas grandes cidades da América do Norte, e ali há muita riqueza, muito bem distribuída, porque há estados de bem-estar social, então a gente vai dizer: poxa, mas parece que não tem pobreza no mundo. Mas é só sair desses recantos e vir, não para muito longe, está aqui o Brasil, o Rio de Janeiro, onde a gente convive diariamente com essas diferenças sociais, né? E a gente enxerga e vê pelas ruas, ou vê pelos morros,
né? Ou ver pelos ônibus, pelos transportes públicos, as pessoas passando por enormes necessidades. E a gente, quando fala dessa diferença econômica, tem um resultado imediato, muito prático, que é a segurança pública, que é a saúde pública. Os países que são mais fortes nessa diferença, né, onde isso é mais evidente, isso fica muito claro que são muito mais perigosos, há muito mais violência, porque as pessoas também estão lutando para sobreviver. Então, aonde que isso Kardec nos mostra isso? É que nós temos um papel diante da riqueza. Nós temos que saber trabalhar com essa riqueza. Nós temos um propósito de trabalhar essa desigualdade. À medida em que nós nos esclarecemos e nós já tivemos a chance de viver ambos os lados, nós temos que nos colocar numa posição proativa em relação a isso. Nós temos que participar de movimentos de voluntariado. Nós temos que ter iniciativas pessoais de auxiliar aqueles que estão próximos de nós, que estão às nossas vistas, e tentar socorrê-los de alguma forma. Nós temos que deixar que o nosso coração seja tocado por isso. Nós precisamos abrir o nosso horizonte para esse cuidado. Não é algo que acontece sempre. Nós não poderíamos também abrir mão de tudo que a gente tem, não é isso que Jesus nos pede, mas Ele nos pede que nós sejamos capazes da partilha. E Ele vivia dessa maneira. Nenhum dos discípulos que seguia Jesus passou fome, jamais, ou passou sede. Agora, viveu de uma forma mais simples. Muitas vezes teve que dividir a acolhida em casas emprestadas, né? O acolhimento de hospedagem era muito comum na Judéia, entre os judeus. Então ele contava muito de poder ser acolhido em casas grandes que pudesse receber ali, principalmente seus apóstolos e mais alguns discípulos que o seguiram de modo permanente. E quando não havia um lugar para descansar, uma residência, eles dormiam ao ar livre, montavam pequenas tendas, né, e dormiam ali nos campos. E Jesus, obviamente, escolheu isso quando não estivesse chovendo, quando não tivesse uma situação de desespero. O que eu quero dizer é o seguinte: havia uma administração muito bem feita daquela economia desse pequeno grupo. E as pessoas que eram mais abastadas compartilhavam os seus pertences, né? Como José de Arimateia, como a Joana de Cusa, como a própria Maria Madalena, né? Pedro também, que não era tão pobre assim, ele tinha uma espécie de empresa de pesca, tinha uma casa grande, né? Então, cada um dava o que podia e, no final, o próprio Jesus deve ter levado também recursos, porque ele era um carpinteiro conhecido no trabalho do pai. Também não chegou ali sem fazer nada, fazer mendicância. A gente precisa primeiro separar, nessa visão evangélica que Kardec nos traz, de que Jesus propõe alguma mendicância, em nome de maneira alguma, né? Jesus não traz uma ideia de que todos nós temos que ter uma vida miserável, porque isso é muito impregnado, sabe, pela interpretação, principalmente da Idade Média, Igreja Católica e Protestantismo, né, de que nós temos que ser felizes sendo muito pobres. Por quê? Porque o clero também usufruía das benesses da nobreza, às vezes até mais. O clero vivia muito bem, de modo geral. Então ele não queria dividir as riquezas que eles tinham, ele queria que as pessoas embaixo dele trabalhassem para continuar sustentando o clero e a nobreza. Então há uma interpretação equivocada do Evangelho para tentar fazer com que as pessoas se contentassem com a pobreza, achando que com isso elas ganhariam o reino dos céus. A pobreza em si, ela é um desequilíbrio. A pobreza não é uma condição saudável. Nós não devemos pensar que a pessoa muito pobre é que é a mais feliz. Não. É a pessoa mais desapegada, que é diferente de ser pobre. A pessoa que não tem apego à riqueza. Aquela que não se deixa levar, não se distrai demais pela riqueza. Nós, quando olhamos hoje a fartura que tem das possibilidades de você adquirir equipamentos de bem-estar, é algo que choca com aqueles que não podem adquirir nada de bem-estar, né? Então, assim, a quantidade de carros que se tem, a quantidade de marcas muito caras, luxuosas, né? Equipamentos que variam, né? Celular hoje, eu diria dizer que não é nem luxo,
O celular é uma ferramenta de comunicação, etc. Todo mundo precisa ter. Mas a diferença que tem entre um celular que funcione mais ou menos para atender as necessidades, para aquele que representa o último lançamento e etc., com as cores ou sei lá com que funcionalidades, é muito grande. Você pode ter, sei lá, 20 mil reais de diferença entre um e outro. Então, essas coisas é que são muito díspares na visão evangélica de Jesus. Nós não precisamos ter o mais simples e mais barato, mas também não precisamos ter o que é mais caro. Então, Jesus ele é capaz de compreender esse caminho do meio. E, embora ele não tenha falado isso de uma maneira filosófica, ele adota essa percepção, porque ele acolhe o procedimento, a maneira de viver de alguns judeus conhecidos naquela época como nazarenos, que eram muito mais simples, desapegados dos bens materiais, e também os essênios, que era uma organização religiosa com mistérios, vamos dizer assim, regrados de conhecimentos ocultos, não exatamente iguais ao que se fazia no tempo de Jerusalém, mas de uma comunidade muito respeitosa. Então Jesus tem um pouco desse desprendimento dos nazarenos e dos essênios, mas ele não se auto-intitulava nem como nazareno e nem como essênio. Ele não propôs isso aos seus discípulos. Ele propôs que eles não se apegassem, que eles não tivessem uma distração com esses bens materiais. Então, quando ele fala, olha, quando vocês seguirem aí para poder pregar o meu evangelho, leve apenas uma túnica, uma sandália, não precisam de alforje, de nada, porque estava preocupado que eles pudessem ser roubados na estrada, que eles pudessem ser, tivessem pessoas que os fossem invejar, né? Ou que tentassem usurpar deles alguma riqueza, alguma coisa. Então ele fala assim, Deus vai providenciar tudo. E nunca faltou nada. Eles sempre acharam lugares para eles ficarem, onde eles podiam dormir, onde eles podiam comer, se precisasse ajustar alguma roupa, alguma coisa, eles tinham como fazer, lavar e etc. Nesse sentido, era uma vida simples. Mas, gente, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Se Jesus estivesse aqui hoje, talvez ele dissesse, olha, tem um carrinho mais simples aí, né? Ou vão de ônibus, vão de avião em algum lugar, se distância longa. Ele se adapta ao tempo. O que ele não quer dizer, vocês não precisam de um jatinho. Vamos montar aqui grupo de seguidores de Jesus agora. Então, já todo mundo com jato, né? Com 90 assessores parlamentares, como a gente vê em Brasília, podendo ficar em um hotel 6 estrelas, comer tudo que tem de mais caro. Vocês entendem essa diferença? Quer dizer, Jesus hoje jamais faria isso. Ele viria de uma forma simples, sim. Ele viveria de uma forma simples, mas não necessariamente um transeunte, não necessariamente um mendigo. A gente tem essa ideia de que Jesus era um mendigo. Jesus não era um mendigo. Jesus, ele andava muito bem vestido, a mãe dele era muito caprichosa, fez roupas para ele muito boas, ele tinha asseio, tinha limpeza, né? Sabia se cuidar muito bem, todo mundo dizia que ele era muito bonito, muito atraente, né? Os cabelos sedosos, olha, o cabelo não fica sedoso se você não cuidar do cabelo. Se você não limpar, se você não escovar os dentes, você vai ficar com o dente podre, né? Se você não se lavar, não tomar banho, você vai ficar fedendo. Então, se Jesus fosse fedido, cabelo totalmente oleoso e sujo, né? Os dentes podres, ninguém ia falar com ele. Vocês entendem isso? Não precisa ter uma prova. A gente já tem essas evidências pelos depoimentos. Ele era uma pessoa asseada, era uma pessoa que se cuidava. Claro, nas condições daquela época. Ele não precisava andar como mandavam os romanos e nem como mandavam os fariseus. Ele podia andar de uma forma mais simples, né? Podia assim, como a gente faz hoje, a gente anda de camiseta, anda de bermuda, calça jeans, né? Ele não precisava andar de terno e gravata, de seda, entende? Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava se submeter aos exageros da sua época. E ele também não pedia, e provavelmente não gostava, que alguém fosse mendicante. Tanto que na parábola que ele fala das bodas, ele diz o seguinte, que aqueles que eram maltrapilhos foram expulsos pelo Senhor da casa, porque eles não estavam vestidos adequadamente. Jesus, quando fala disso, ele também está apontando esse tipo de pessoas que são acostumadas ou acomodadas a essa miséria. Ele também está criticando essa miséria absoluta. Ele está olhando os dois extremos, os que são muito ricos e os que são muito pobres.
Agora, é claro que esses que são muito pobres, exatamente porque estão desajustados mentalmente, precisam de mais cuidados do que os ricos. Não que os ricos não precisem, porque às vezes os ricos, sendo esclarecidos, se tornam desalienados e começam a promover trabalho, riqueza, distribuição de bens que vão ajudar a sociedade, porque a riqueza é importante. Nós precisamos do dinheiro, já disse aqui algumas vezes. Sem dinheiro não tem investimento em ciência, não tem tecnologia, não tem cura de doenças, não tem hospitais, não tem escolas. O dinheiro é fundamental, gente. Não tem pavimentação na rua. Não é sobre isso. Não é sobre o dinheiro. Nada contra o dinheiro. Jesus nunca foi contra o dinheiro. Dai a César o que é de César. Ele diz, o que é necessário dar. Como ela está cuidando da segurança de vocês, está organizando a cidade, por que vocês estão reclamando de pagar? Paguem o que é devido. Então não é o dinheiro o problema. Na economia de Jesus, a questão está nos extremos, está na desigualdade, que é o Kardec traz. O problema está na desigualdade. Então, se a gente tem uma vida em discrepância muito grande, a gente tem uma vida muito rica e não olha ao restante da nossa família que passa necessidade, ou a gente paga muito mal os nossos empregados, aquelas pessoas que trabalham para nós, a gente é muito avarento, muito sovina, não distribui um pouco de recursos para aqueles que mais necessitam, não faz nenhuma obra social, nenhuma obra de caridade, tem um problema. Então essa riqueza está servindo para quê? A gente só usa a riqueza para lazer, está lá 3 vezes por ano indo passear na Disney, só vai em restaurante caro, gasta R$3.000 no final de semana em comida, num shopping center. Então isso tem um problema, porque esse desvio é pior que bets, é pior do que essas apostas. A pessoa fica viciada em gastar esse dinheiro com um consumo inútil, um consumo que não traz felicidade, não adianta nada. Chega em casa cheio de sacola, não tem nem onde pendurar mais, os armários estão todos lotados. Acho que eu preciso de uma casa nova, porque não tenho mais onde colocar aqui. Aí a pessoa vai ter 3 quartos de closet, que não tem onde guardar sapato, bolsa, casaco, blusa, terno e assim por diante. Então esse é o ponto. Essas pessoas que estão nos extremos, tanto da riqueza quanto da miséria, são doentes. São doentes do espírito, doentes graves do espírito, e que precisam de acolhimento. E nós temos que nos abrir a esse despertamento. O nosso papel não é porque a gente é melhor do que eles, mas é porque a gente está desperto. E de que maneira a gente faz isso? Principalmente pelo exemplo. Principalmente de uma forma que a gente possa viver com simplicidade, com coerência dentro do que cabe a gente. Não é buscar cada vez mais um enriquecimento a qualquer preço. E também olhar a maneira pela qual a gente está ganhando esse dinheiro. Qual é a origem desse dinheiro? Porque a gente precisa se dar conta de que é uma responsabilidade na cadeia econômica da humanidade de onde esse dinheiro vem. Se é um dinheiro limpo ou se é um dinheiro sujo. Porque se o dinheiro que a gente ganha é às custas daqueles que sofrem, explorados pela economia, então talvez esse dinheiro não é bom. Não adianta dizer que você fez a sua parte dentro do trabalho. E aqui eu vou trazer uma história bastante conhecida, tem um filme sobre isso, que é o Julgamento de Nuremberg, aonde aquele que era o vice de Hitler, o Göring, ele está sendo julgado e ele tem um argumento de dizer o seguinte: olha, meu papel era um burocrático, eu não participava, não sabia de nada dos campos de concentração. O que era, obviamente, uma tremenda mentira. Então, às vezes a gente vai dizer assim: não, eu não sei as maldades que a minha empresa faz. Tem certeza? Tem certeza que você não tem ideia do trabalho escravo, ou do trabalho infantil, ou da vileza com que ela paga os fornecedores, explorando cada um deles, as enganações que tem dos produtos, então um produto que poderia custar R$3, ele custa 300 só por causa da marca. Aquilo que poderia ser uma distribuição da tecnologia, do bem-estar, a empresa cobra muito caro só para favorecer um pequeno grupo, que ela quer ganhar muito lucro em cima disso, e aí para aqueles que não podem pagar, ela coloca um produto muito inferior. Estou citando aqui coisas que podem ser uma pasta de dente, um desodorante, ou pode ser a diferença de um arroz, um arroz barato, cheio de pedra, cheio de caruncho, para um outro arroz que é super qualificado, orgânico, etc. Essas diferenças. Então nós temos que nos dar conta
de como é a organização do nosso trabalho, qual é a fonte do dinheiro que chega para a gente. Será que tem pessoas que estão explorando aluguel, né, fazendo as pessoas pagarem um valor injusto, um valor indevido? Será que tem pessoas que estão aplicando em bolsas de valores? Gente, quando a gente aplica dinheiro em bolsa ou em banco, a gente não tem ideia para onde esse dinheiro vai. Que tipo de empresas estão sendo financiadas por esse dinheiro? Essa cadeia de riqueza, a gente pode estar financiando empresas bélicas, a gente pode estar financiando até empresas criminosas mesmo, né? Garimpeiros ilegais, a gente pode estar favorecendo indústrias da droga, de medicação que não cura nada, que apenas gera dependência, né? Então a gente tem que tomar cuidado. É sobre isso. Jesus nos alerta para esse despertamento. Ele fala assim, poxa, mas como é que eu vou fazer então? Se organize economicamente de uma forma mais saudável possível. Não dá para sair da sociedade, não dá para negar os sistemas econômicos da sociedade. Não tem como a gente viver em outro planeta, né? Mas a gente pode estar mais atento a isso. A gente pode estar tentando buscar compartilhar os nossos investimentos, as nossas riquezas, aquilo que nós detemos como recursos, de uma forma que seja efetivamente saudável. É isso que Jesus nos pede. Ele chama atenção para o desperdício, ele chama atenção para o desmando, para a vaidade, para as loucuras. O que adianta construir um templo de Jerusalém como uma das maiores obras de arte da humanidade, se aquele templo só servia para explorar as pessoas mais pobres, enganar as pessoas que com a ideia de sacrifícios, elas iam receber benesses, fazendo barganha com Javé, com Jeová, né? Então aquele pobrezinho só podia pagar duas rolinhas. Aí o que era muito rico pagava um boi, né, pagava um animal enorme, cara, às vezes pagava vários animais e fazia questão de fazer isso em público, mas nem por isso ele recebia uma graça maior, porque isso tudo era fantasia, isso tudo era um teatro de ilusão. Então Jesus diz, olha, esse templo vai ser destruído, porque não sustenta, isso não tem nada de Deus. Deus não precisa de um templo, Deus está nos nossos corações, Deus está em nós. Quando a gente se dá conta disso, a gente percebe o seguinte, que o que a gente chama de templo religioso tem que ser apenas um lugar onde a gente possa se reunir confortavelmente e conversar com essa sala, com esse salão. Nada mais do que isso. Não precisa ter nem nada que sobressaia, que exalte demais qualquer perfil de riqueza. Porque se tem alguma coisa de riqueza sobrando aqui, vamos dar lá fora para alguém que está precisando. Não é sobre isso. Ah, mas as catedrais são lindas. São. Mas então vamos encarar isso como obra de arte e não como templo religioso. Porque Deus não precisa disso. Então isso é uma obra de arte. Ótimo. É lindo a gente distribuir obras de arte. Eu sou totalmente a favor da arte. Eu vejo que a espiritualidade também, em geral, adora a arte. Nos incentiva a buscar e compartilhar a arte e fazer a arte. Mas não aquilo que extrapola, disfarçado de arte, como riqueza e como uma exploração humana. Então, nosso papel, no convite que Jesus nos faz em relação à grande economia espiritual, é a discrepância. Viver com cuidado para não incorrer nessa discrepância, nessa diferença social imensa em torno de nós. De tomar cuidado com aquilo que nos preocupa e nos distrai, que rouba a nossa vontade. Porque se deixar, a gente vai querer sempre mais. É sempre insaciável. Não é verdade? Qualquer produto que eles lançam hoje, gente, daqui a 2, 3 meses já tem um outro. E a gente já está com o produto velho. Você tirou da loja e já está com vontade de comprar outro. Aqui não termina nunca. Então isso tem um problema da nossa época, tem um problema do nosso modelo, né, de economia mundial, que no plano de regeneração vai desaparecer. Não vai fazer nenhum sentido a gente ter uma economia como essa. A tecnologia, os meios de transporte, a ciência, tudo isso vai prevalecer. Mas ao invés de você ter empresas competindo entre si, você tem empresas se organizando para reduzir o custo, aumentar a eficiência e promover o máximo de bem-estar. Então, ao invés de você chegar numa prateleira de mercado e você ver 10 tipos de pasta de dente que variam de R$2, R$3 a R$30, R$50, você vai ver meia dúzia que vai mudar o sabor, mas a qualidade delas vai ser a mesma. O que não vai se admitir que se possa vender uma pasta de dente com qualidade inferior se já tem uma tecnologia melhor.
Então a tecnologia é que vai determinar o padrão daqueles produtos. Isso vale para carro, vale para celular, vale para remédio, vale para comida, vale para roupa, vale para tudo. Se alguém inventar um tipo de roupa que ela combate as bactérias do suor e que ao mesmo tempo ela é térmica, etc e tal, por que a gente vai usar uma outra roupa mais barata do que essa, se já tem essa tecnologia? Então, o que vai se fazer é expandir essa tecnologia para todo mundo, mas não no conceito do comunismo, porque o comunismo prometia isso, mas no final das contas continuava favorecendo os grupos dominantes, aqueles que permaneciam no governo. Então era só uma forma diferente de você ter uma aristocracia. Quem leu o livro Animal Farm, como é que chama em português? Esqueci agora. Revolução dos Bichos, né? Sabe muito bem disso que eu estou falando. Então a gente tem que estar atento às discrepâncias. A gente tem que buscar uma vida coerente, uma vida simples, mas que seja saudável, confortável para nós. Jesus não está nos convidando à pobreza. Jesus está convidando à partilha, ao bem-estar. Deus é abundância, gente. Tudo que há na natureza sobra. Vocês já repararam? Tudo que tem na natureza sobra. Por que a gente tem que pensar em pobreza? Não, a gente tem que pensar em abundância. Mas nós não podemos usar os recursos da natureza com desperdício, porque senão a gente torna escasso aquilo que antes era abundante. Nós temos que também buscar uma sustentabilidade. Então agora, com a criação da inteligência artificial, o que está acontecendo? Um altíssimo consumo de água potável, água doce, um altíssimo consumo de energia. Ora, gente, se a gente vai direcionar isso para os data centers, vai faltar nas cidades. E vai faltar para quem? Para aqueles que mais necessitam. Então tem que ter um pacto social sobre isso. Por que essa pressa de desenvolver inteligência artificial quando a gente ainda não tem domínio dos recursos de energia e de água? Primeiro, você desenvolve uma tecnologia que possa captar, por exemplo, água do ar. Já existe essa tecnologia, mas eles não querem investir dinheiro nisso. Porque eles podiam captar a água que está... O ar que nós respiramos tem hidrogênio e oxigênio. É possível você transformar isso em água rapidamente. Existe essa tecnologia. Mas eles não querem. Eles querem pegar a água que já está abundante dos rios, né, dos nossos aquíferos. E por isso estão se instalando também no Brasil. Então, eu, por exemplo, não sou contra a inteligência artificial, sou totalmente a favor. Mas eu sou contra a má destinação dos recursos, priorizando a inteligência artificial. Nós não temos que ter essa pressa, nós temos que ter um domínio sobre isso. Até porque ninguém sabe muito bem o que fazer com a inteligência artificial. A preocupação deles só tem duas direções até agora: desenvolver armamentos e robôs para guerras e tirar empregos daqueles que mais necessitam. Então tem alguma coisa errada na inteligência artificial. Precisa haver uma discussão filosófica, uma discussão pedagógica, uma discussão social de valores. Para que serve essa inteligência artificial? É a mesma coisa que você querer comprar um carro enorme, né? Um carro de 6 metros quadrados, de 6 metros de comprimento, depois não cabe na sua garagem, você não consegue estacionar na vaga do shopping, você vai andar na rua, está apertado. Ah, mas você queria porque era o carro mais bonito, mais caro, mas não sei o quê. Mas você não sabe o que fazer com esse carro. Se você mora numa fazenda e você tem todo o espaço do mundo e ele vai te ajudar a transportar carga, ok, compre uma picape gigante como essa. Mas se você mora numa cidade onde as ruas são estreitas, onde os cruzamentos são perigosos, onde todas as vagas que você conhece de estacionamento, né, são feitas para carros de porte médio, o que você vai fazer com um carro gigante? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos construindo uma inteligência artificial que é como se fosse um carro gigante. E a gente não sabe o que fazer com isso. Então Jesus nos convoca à ponderação, ao bem-estar, ao pensamento concreto sobre isso. Mas que a gente tenha criticidade sobre isso. Nós precisamos ser críticos, gente. Jesus criou discípulos que eram capazes de desenvolver crítica social. Eram capazes de perceber as desigualdades, as diferenças, as maldades, as malícias daqueles que estavam no poder e também dos miseráveis, que vinham tentar enganar, vitimizar, fazer de conta que eles mais precisavam e não precisavam. Né? Tem uma determinada passagem que os apóstolos chamam a atenção de Jesus, porque mas tem vários miseráveis, há muitos pobres. Mas agora nós estamos fazendo outra coisa aqui.
Agora aqui é espiritual, né? Como Marta e Maria, a briga de Marta e Maria, ela na cozinha tentando limpar a casa para o conforto de Jesus. Jesus disse: ô Marta, Maria escolheu ficar comigo, ouvir a palavra, meus ensinamentos, etc. Você está achando que isso é mais importante do que você manter a casa limpa e ter comida agora, imediatamente? Tudo isso pode esperar. O momento agora é estar aqui, nessa fraternidade. Então nós temos que ter o olhar crítico, saber escolher o que é mais importante. O que é mais importante? A fraternidade. É mais importante o estudo. O que o Espiritismo nos diz? Amai-vos e instruí-vos. Então nós temos que dedicar o nosso tempo entre o bem-estar, do amor, da convivência, da partilha e da educação, do estudo. Nós temos que ter tempo para o estudo. Eu ouço várias pessoas dizendo assim: mas eu não tenho tempo para estudar, eu não consigo mais ler um livro. Gente, o que tem de palestra de graça hoje disponível na internet, nos meios, né, nas redes sociais, no YouTube, gente inteligente falando coisa importantíssima. O que você tem livros de graça disponíveis, né? Eu não consigo ler um livro inteiro. Leia 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, se você puder, por dia, antes de dormir. Vai ser até bom, porque vai te ajudar no sono. Se você não quiser comprar o livro, leia em PDF. Leia na tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet, que você tiver. Leia na televisão. Escute a palestra. Se não quer ler, tem audiobook hoje. Você vai escutar o livro. Mas se instrua. Chico Xavier escreveu mais de 400 livros. Quantos livros do Chico vocês já leram? Desses 400? Quantos livros de Kardec vocês já leram? Quem aqui já leu o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro? Quem já leu o Livro dos Espíritos inteiro? Então, está fazendo o que da vida? Aí vai desencarnar, vai dizer: eu perdi a minha existência, eu sou um coitadinho, que eu não tinha condições, eu não tinha tempo. A consciência vai mostrar quem somos nós. Não vai haver desculpa. Vai mostrar o tempo que a gente desperdiçou. Porque o que a gente estuda, a gente carrega para outras encarnações. Pensem assim: tudo que a gente estuda hoje fica acumulado no nosso espírito. E a gente vai poder usufruir nas encarnações seguintes. Então nós temos que ler sobre tudo. Sobre espiritismo, sobre ciência, sobre matemática, sobre literatura de bom gosto, sobre cultura, sobre arte. Nós temos que ler, temos que saber. Nosso papel aqui é estudar. Esse foi o maior defeito da nobreza. A nobreza vivia na ociosidade. A nobreza nunca quis estudar. E se ela tivesse estudado, ela teria aprendido as lições dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, chamando a atenção das diferenças sociais. Mas eles não quiseram isso. Eles receberam inúmeros artistas, poetas, romancistas, teatrólogos, que traziam peças, comédias. Mulher criticava muito a nobreza, dizendo das discrepâncias sociais, dos abusos que eles cometiam. Shakespeare criticava também a realeza inglesa e etc. E eles nunca deram bola para isso. Dante mostrou todo o percurso do que aconteceria no inferno, no purgatório, para aqueles que são desregrados na sociedade, e ninguém deu importância para isso. Por quê? Porque ele não queria estudar. E quando estudava a seu favor. O que eu posso tirar de proveito disso aqui para eu enriquecer mais, para eu ter mais poder? É sobre isso que nós estamos falando. A economia de Jesus, ela nasce da reforma íntima, da mudança interior entre o amargos e o instruídos. É sobre isso. Porque quando a gente estuda, a gente percebe essa diferença. A gente começa a compreender aquilo que causa os males da sociedade e em nós mesmos. E aí a gente tem condições de correr atrás. Jesus curava as pessoas dessa ignorância. É sobre a ignorância que nós temos que enfrentar. Cabe a nós seguir adiante nessa perspectiva do esclarecimento. E com o esclarecimento, praticar obras de caridade. Mas um sem o outro é falho. Só a obra de caridade sem o esclarecimento não salva ninguém, não transforma ninguém. Só o conhecimento sem obras também não transforma ninguém. Nós temos que fazer as ações da caridade, da fé, com o estudo, com o esclarecimento. Por isso a gente vê um exemplo fantástico de Chico Xavier, uma pessoa que tinha obras, o estudo, mais de 400 livros, e ao mesmo tempo a caridade. Esse tem que ser o nosso exemplo, esse tem que ser o nosso condão. É isso que a gente tem que se apegar a fazer. E gastar tempo com isso, gente. Cortem tempo de rede social. Aproveitem o tempo que vocês estão no transporte público. Aproveitem o tempo que vocês tiverem em qualquer tipo de ociosidade. Eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui. Eu acordo de manhã, estou arrumando a casa, estou tomando café, fazendo as minhas coisas.
eu estou com uma palestra ligada, ouvindo, ou de filosofia, ou de espiritismo, ou de espiritualidade geral, ou de literatura, do que for. Eu não perco o meu tempo, eu estou sempre tentando estudar. Por quê? Porque eu sei que é difícil a gente ter tempo para fazer as coisas. Então a gente tem que aproveitar. Faço isso também às vezes antes de dormir. Às vezes também com vocês, acordo às 3 horas da manhã, sem saber porquê. Ligo numa palestra, daqui a pouco eu durmo de novo. Né? Mas escolham bem as pessoas que vocês querem ter como referência, os estudos que vocês esperam, porque senão não vai fazer sentido algum. É importante que vocês tenham esse conhecimento. E assim a gente siga nessa razão de vida que Jesus nos propõe, amor e na paz. Graças a Deus.